Olá, discípulos e alunos do curso de capelania prisional da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Conteúdo em programação neurolinguística, psicologia positiva, microexpressões faciais, metas Everest e metamodelo de linguagem e outros sentidos. O Espírito Santo vai ativar você nessa jornada de capelania evangélica e você vai experimentar saúde mental, emocional e espiritual. E ainda mais o seu cérebro vai passar por uma estimulação cerebral profunda. A palavra terapêutica de Deus vai dar uma lição ao seu cérebro de uma vez por todas nessa jornada de capelania prisional da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. O meu desejo é que você se sinta à vontade, conectado aí em sua casa ou em seu local de trabalho. Se prepare para ouvir a continuação do vídeo 2.1. Agora você vai sentir a chamada. Ouça o perfil do capelão, o capelã evangélica prisional. Aceitar a disciplina. O capelão ou a capelã prisional precisa ser humilde e aperfeiçoar a sua faculdade mental, emocional e espiritual no processo de disciplina. Segundo o perfil do capelão ou capelã, ter entusiasmo nas adversidades. O capelão ou a capelã prisional precisam de entusiasmo, que vem da palavra grega enteos, em Deus. O entusiasmo é um agente motivador, dá disposição para a vida. Então, cultive sempre entusiasmo diante das lutas, pois com entusiasmo suas perspectivas de conquistas e projetos serão evidentes. Eu quero que se lembre disso. Terceiro perfil do capelão, o capelão prisional. Dom de misericórdia. O capelão ou a capelã prisional precisa ter capacidade de sentir e expressar compaixão e solidariedade incomum para com aqueles que estão em situações difíceis ou de crises e lhes proporcionar ajuda e apoio emocional, mental e espiritual necessários. Quarto perfil do capelão prisional, autoridade. O capelão prisional ou a capelã prisional precisam ter consciência de suas emoções. Não podemos controlar o que não conhecemos. Todos os dias o capelão precisa praticar o bom humor,
comande seu cérebro, governe sua vida. Quinto perfil do capelão prisional e da capelã prisional. Ser espiritualmente saudável. O capelão prisional ou a capelã prisional precisam ter saúde física, saúde emocional, mental e espiritual para tratar outros. Sexto perfil, maturidade cristã. O capelão prisional ou a capelã prisional precisam de maturidade para agir com sabedoria espiritual e inteligência espiritual diante da conduta de outras pessoas e ainda mais moldar o seu caráter conforme a semelhança de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Salvador, que transforma. Sétimo perfil, fé, no grego pistes. Tenha sempre fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, pois é Ele quem pode lhe dar a vitória nas lutas e batalhas espirituais que o capelão enfrenta em seu ministério espiritual. Oitavo perfil do capelão prisional e a capelã prisional. Equilíbrio emocional. O capelão prisional ou a capelã prisional devem ter emoções equilibradas, saudáveis. Devem ter cuidado com a sua vida emocional. Nono perfil do capelão prisional e da capelã prisional. Determinado ou determinada. O capelão precisa saber para onde vai. É por isso que deve aprender a ordem unida, marchando para alvos definidos, para frente, para a direita, para a esquerda, meia volta, na cadência da palavra terapêutica de Deus, pelo comando do Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo, o Filho de Deus, Salvador. Décimo perfil do capelão prisional ou capelã prisional. Espírito de equipe. O capelão prisional ou a capelã prisional precisam aprender a trabalhar em união de forças. É a ação de um juntamente com o outro, atuando simultaneamente para realizar grandes e pequenos feitos, precisam ser eficientes. 11º perfil do capelão prisional e da capelã prisional. Boa saúde. O capelão prisional ou a capelã prisional precisam gozar de boa saúde em todos os aspectos físicos, emocionais, mentais e espirituais e morais. 12º perfil do capelão prisional e da capelã prisional. Homem e mulher de oração. O capelão deve ser um homem ou uma mulher de oração, orando sem cessar. É pela oração que nos afirmamos com a vontade de Deus, que é boa,
perfeita e agradável. Você, como capelão ou capelã, é um homem ou uma mulher de oração. Ouça agora 13º perfil do capelão prisional e da capelã prisional. Mente aberta. O capelão tem de lidar com homens e mulheres de diversos credos e ideologias. Para isso, os capelães devem ter a mente de Cristo, a mente aberta para aceitar as pessoas como elas são, dentro da boa ética, e jamais discriminar ninguém. Eu quero que você se lembre disso. 14º perfil do capelão prisional ou da capelã prisional. Atualizado ou atualizada. O capelão prisional ou a capelã prisional devem estar atualizados no sentido teológico e ainda mais no sentido de capelania. Estou aqui apresentando a vocês a Bíblia do capelão. Há um vasto conhecimento na área de capelania, psicologia, teologia. Os capelães devem ser pessoas que gostam de leitura, amam estudar, principalmente de matérias de sua área ministerial, como teologia sistemática, teologia bíblica, teologia contemporânea, psicologia pastoral e afins. 14º perfil do capelão prisional ou da capelã prisional. Vida intelectual. O capelão prisional ou a capelã prisional devem cuidar desse aspecto intelectual. Estudar, ler livros de aconselhamento e, o mais importante, ler, meditar, amar e estudar a palavra de Deus, a Bíblia. Ouça agora vida social, capelão prisional, 16º perfil. O capelão prisional ou a capelã prisional devem aceitar convites para aniversários, casamentos e outras celebrações da comunidade não crente. Evidentemente, ele ou ela terão de dar o exemplo para onde forem. Eu quero que você se lembre disso. 17º perfil do capelão prisional ou da capelã prisional. É necessário possuir alguns componentes de integridade, honestidade, fidelidade, sinceridade, verdade, retidão, ser uma pessoa idônea, ter rigidez de caráter, autenticidade e incorruptibilidade. 18º perfil do capelão prisional ou da capelã prisional. Dar exemplo de caráter não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. O caráter não é feito nas horas de crise, é apenas visto. Você está gostando da jornada de capelania prisional
no ministério da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Pense mentalmente aqui agora na vida espiritual do capelão, o capelão prisional. Primeiro, certeza de conversão a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Hoje há muitas pessoas que de maneira desavisada ingressam em igrejas sem uma experiência de conversão a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. É preciso que o capelão prisional tenha plena convicção de sua salvação em Jesus Cristo. No momento de decisão em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Segundo perfil, a vida espiritual do capelão. Convicção da presença do Espírito Santo em sua vida. Não há crente sem o Espírito Santo. Este começa a trabalhar na pessoa, convencendo-a do pecado, da justiça e do juízo, e quando a pessoa aceita a sua convicção, crer em Jesus Cristo como Salvador, recebe o dom do Espírito Santo, que é o próprio Espírito Santo. Então, capelão prisional ou a capelã prisional precisam ser guiados pelo Espírito Santo, andarem no Espírito Santo em sua vida cristã. Terceira parte da vida espiritual do capelão prisional ou da capelã prisional. Convivência com a Bíblia. Convivência com a Bíblia do capelão. O capelão prisional ou a capelã prisional devem ler, estudar, memorizar, meditar e ouvir a voz terapêutica de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, lendo a Bíblia. O capelão prisional ou a capelã prisional devem ler a Bíblia todos os dias. A Bíblia é o alimento espiritual. É da Bíblia que os capelães irão receber as orientações específicas para que assim possa ajudar outros que precisam de seu serviço real espiritual. Quarto, o capelão prisional e a capelã prisional precisam crescer espiritualmente. O crescimento espiritual é administrado por Deus no ambiente da igreja, que é o corpo de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. E ainda mais através de ministros que ele mesmo separou e dotou com dons espirituais. Como se sente quando ouve esta verdade no sentido de crescimento espiritual? Ouça agora, quinto lugar, vida de santificação. O capelão prisional e a capelã prisional precisam estar constantemente se santificando. Santificação é purificação da vida. É como a limpeza da casa diariamente. Sem santificação, não há resultado de oração e de fé. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção em sua vida de santificação. Todos os capelães prisionais podem crescer espiritualmente, no entanto, é preciso
dedicação, responsabilidade, compromisso. É preciso romper com muitas coisas, abster-se do que para muitas pessoas é o normal. Ou seja, para crescer espiritualmente, a santificação é o elemento indispensável. Josué, capítulo 3, versículo 5. O Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, crescia de forma natural e de forma espiritual diante de Deus e diante dos homens. Lucas 2:52. O crescimento espiritual precisa ser a prioridade do capelão prisional ou da capelã prisional. Deus nos promete crescimento espiritual em todos os sentidos de nossa vida cristã, até a parousia ou epifania dele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Deus quer e até mesmo nos encoraja a experimentar suas promessas. Salmos 34, 7. Provem e vejam como o Senhor é bom. Capelães prisionais, não hesitem em renovar seu compromisso com Deus sempre que desejar. Ele jamais rejeitará vocês. Gostou do conteúdo e significado? Se prepare mentalmente, espiritualmente e emocionalmente para ouvir agora como o capelão planta os seus resultados. Primeiro, comunicação. 7% é o que você fala. 38% é como você fala, o tom de voz. 55% é o seu gestual. E sabe o que é comunicação? Aquilo que você fala, pensa, a sua postura, fisiologia, aquilo que você consome, informações. Quer saber como está a sua comunicação? Olhe para os seus resultados capelães e vão entender o que vocês estão comunicando. Resultados não mentem. Olhe para o seu relacionamento e você verá como está a sua comunicação. Olhe para seu ministério e verá como está a sua comunicação. Eu quero que se lembre dessa verdade. Olhe para a sua saúde. 48% dos casos de câncer estão relacionados à raiva, ódio, mágoa, depressão e outras emoções não resolvidas, doenças psicossomáticas. Você sabia? Por meio de pensamentos e memória, você pode ativar e desativar certos genes. A mente que se abre para uma nova ideia jamais será a mesma. É possível mudar qualquer coisa em sua vida. Fique atento às 4 fórmulas de mudança na vida dos capelães. Estado atual. Interferência. Recursos e estado desejado. Você é a história
que conta para si mesmo. Onde está o seu desenvolvimento pessoal? Você é vítima ou protagonista? Quer saber? Você pode mudar a forma como representa internamente os acontecimentos passados. Aproveite o que há de melhor na palavra terapêutica de Deus. A Bíblia diz em Colossenses 3,10: e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. E quanto mais você muda como representa internamente, muda imediatamente a forma como se sente e o significado da experiência. Você é capaz de transformar rapidamente memória negativa e observar o resultado. Você gosta de mudar. Você agora vai mudar o que aconteceu, vai mudar a forma como se sente no presente, no aqui e agora, aos acontecimentos passados. Você consegue, Jesus transforma e vai ajudar você a mudar e transformar aquelas áreas de sua vida que necessitam de transformação espiritual. A palavra de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, habite em seu coração, em sua mente, todos os dias de sua vida no ministério de capelania para a glória de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Olá, alunos do curso de capelania prisional da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Se prepare para ouvir o vídeo 2.1 da jornada de capelania prisional. O Espírito Santo vai ativar você e você vai experimentar saúde mental, emocional e espiritual. Ouça o capelão prisional e a coragem. A Bíblia diz em 1 João 5,4: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você sabia disso? Os dias separados ao trabalho espiritual dos capelães, aos presidiários e ainda mais suas famílias exigirão dos capelães prisionais muita coragem. Vou destacar aqui agora um exemplo claro bíblico do rei Ezequias em 2º livro dos Reis, capítulo 19, versículos 5 a 8. Conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus. Por mais inesperada que possa parecer determinada situação, capelães prisionais, tenho certeza de que Deus tem pleno controle sobre ela.
A Bíblia diz: guarda-me como a menina do seu olho. Zacarias capítulo 2, versículo 8. A experiência do apóstolo Paulo é maravilhosa. E na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem! Atos 23, 11. E o processo maravilhoso na vida de Josué, no capítulo 1, Deus diz 4 vezes: seja forte e corajoso. Josué 1, versículo 6, 7, 9 e 18. Coragem é a habilidade de confrontar o medo, o perigo, a incerteza e a intimidação através da cadência da palavra de Deus. O que acontece quando você imagina nova possibilidade em coragem? Capelães prisionais, deixem de lado o medo e a dúvida, marchem na decadência da palavra terapêutica de Deus. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Salmos 27, 14. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor. O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo. Salmos 27, 1. Não tenho medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Antes, tenho medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Mateus 10, 28. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. 1 Coríntios 16, 13. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Sempre tendo o Senhor diante de mim, com ele à minha direita, não serei abalado. Salmo 16, 8. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Sofonias, capítulo 3, versículo 17. Aqui agora, capelães prisionais, quer saber os 12 passos para dobrar seus resultados espirituais. Primeiro passo, sabedoria espiritual e inteligência emocional. Segundo passo, definição de objetivos bíblicos. Terceiro passo, modelagem, saber usar a programação neurolinguística. Quarto passo, criar ambiente enriquecido. Quinto passo, conhecer os seus valores, quem você é em Cristo Jesus. Sexto passo, aprender a vender as ideias, compartilhar, ter uma boa comunicação. Sétimo passo, mindset. É a forma como você organiza os seus pensamentos e decide encarar as situações do cotidiano.
Você sabia? Espero que se lembre disso. Oitavo passo para o capelão prisional, a capelã prisional dobrar seus resultados espirituais. Consistência. Nono passo, entrar em imersão, no mergulho na palavra de Deus, a Bíblia. 10º passo, alta performance, saber quem você é e tomar posse das promessas personalizadas de Deus em sua vida. 11º passo, estilo de vida extraordinário. Você é uma pessoa extraordinária. 12º passo, desenvolver e conhecer seu perfil comportamental, psicológico e ainda mais os 5 sentidos: visual, auditivo, tátil, sinestésico, olfativo e o mapa da personalidade ou níveis neurológicos, ambiente, comportamento, capacidades, crenças, valores, identidade e espiritual. Agora, fique de olho nos vilões que atrapalham seus objetivos. Preste bastante atenção. Arrogância, prepotência, voz interna dominante, crenças de não merecimento. Eu quero que se lembre dessa verdade em sua vida. Fique de olho nos 3 Cs da realização do mistério dos capelães prisionais. O primeiro C é o C de clareza. Você tem que ter direção em sua vida. Se você não tem direção, você não sai do lugar. Quer saber o que é clareza? É saber exatamente para onde você está indo, para onde quer chegar. Esse ponto é muito importante. O segundo C é o C de congruência ou coerência. O que isso significa? Corpo e mente faz parte do mesmo sistema e eles devem estar alinhados com seus objetivos, com as suas metas, como onde você de fato quer chegar. Isso é muito importante. Você precisa viver aquilo que você quer alcançar em sua vida. O terceiro C é o C da constância. Para você alcançar seus objetivos, para você alcançar os resultados que deseja, você tem que agir, mas não basta ser uma única vez, mas ir ao ponto desejado. Então, consistência, congruência e clareza são a ciência da realização na vida do capelães prisionais. Gostou do resultado? Espero que sim. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, entregou à sua igreja e aos ministros, aos pastores e aos capelães esse corpo de crente espiritualmente transformados, a responsabilidade de realizar o serviço espiritual de forma congruente e constante. Primeiro, o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é alegre, portanto, você vai proclamar com simplicidade. O Evangelho de Jesus Cristo é um fato,
Portanto, você vai proclamar com alegria e fidelidade. O Evangelho de Jesus Cristo foi confiado, portanto, você vai ensinar com fidelidade. O Evangelho de Jesus Cristo é a manifestação de um momento infinito. Você vai anunciar fervorosamente. O Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é de difícil compreensão para muitos, portanto, você vai expô-lo com ilustrações. O Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é a revelação de uma pessoa, portanto, você vai pregar a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Consegue entender tudo isso? Está gostando de ouvir a jornada de capelania prisional no Ministério da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador? Espero que sim. Até o próximo vídeo, que vai transformar a sua vida em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar aqui e agora.